É um prazer receber a nossa irmã aqui, né? Veio de pertinho para trazer a palavra do Senhor para a gente. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós estamos na sua presença nessa noite, Pai querido, para entregar a tua filha nas suas mãos, Senhor. Usa a sua filha, Pai querido, para falar aquilo que a tua igreja precisa ouvir. A tua igreja precisa ouvir a tua voz. É através dela que hoje nós vamos ouvir, Senhor. E a palavra que aqui será pregada possa encontrar corações dispostos a te receber. E que almas possam se render aos seus pés. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Ezequiel 16. O versículo 8, a parte B, que diz: Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Vire a sua página e encontre o verso 60, que diz: Contudo, eu me lembrarei da aliança que eu fiz com você nos dias da sua infância, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ministrar ao Senhor, eu pergunto para Ele qual é o desejo dEle de falar, o que Ele tem para falar com a sua igreja. E aí, certamente que antes de o Senhor falar com a igreja, Ele fala comigo. Porque tudo que vai para vocês antes vem para quem está ministrando. E nos meus questionamentos ao Senhor a respeito da palavra, a respeito daquilo que Ele quer ministrar, a respeito do que Ele quer nos direcionar, eu comecei a pensar sobre a palavra tomando posse das promessas, que é o mês que nós estamos vivendo. Hoje é dia 12 de março, o terceiro mês do ano de 2025. E nós estamos aqui acreditando e tomando posse de promessas que foram feitas, mas também de promessas que vão ser feitas a nós ainda no decorrer do mês, no decorrer do ano. Porque nós estamos no terceiro mês, mas ainda há muitos meses para vir, ainda há muita coisa para acontecer. Mas como é que está a nossa fé em relação àquilo que o Senhor ainda há de falar? Como é que estão os nossos pensamentos? Como é que está a nossa motivação? Como é que estão os nossos passos? Como nós estamos nos movimentando em relação a tudo que o Senhor ainda há de fazer, ou em relação àquilo que o Senhor já está fazendo no nosso meio, na nossa vida, ao nosso respeito. E pensando sobre tudo isso, pensando sobre as promessas do Senhor, eu falei: Senhor, é certo que o Senhor cumprirá com todas as suas promessas. É certo que tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor há de cumprir, porque o Senhor é fiel à sua palavra. Mas eu fiquei pensando, Adilson, a respeito do processo que a gente vive até o cumprimento dessas promessas. Porque receber uma promessa do Senhor é algo extraordinário. É algo que alegra o nosso coração. É bom demais quando nós estamos num culto e de repente o Senhor levanta um profeta, e esse profeta então vem e traz algo do Senhor para o nosso coração, para a nossa vida. E muitas das vezes é a resposta de uma oração que nós fizemos ao Senhor. Muitas das vezes é uma promessa que nós estamos aguardando há muito tempo, esperando que o Senhor fale conosco. Às vezes nós estamos planejando coisas, nós estamos sonhando, nós estamos fazendo projetos e nós queremos receber do Senhor a confirmação. Nós queremos ouvir a palavra do Senhor falando conosco. Senhor, confirmando aquilo que nós estamos aguardando. Coisa boa é receber do Senhor as promessas. Mas quando nós recebemos a promessa,
até que ela se cumpra, existe um processo, existe um momento, existe uma caminhada, existem circunstâncias que rodeiam as nossas promessas. Existem atitudes nossas em relação a essas promessas. E no primeiro PG que nós tivemos desse mês de março, conversando com o pessoal da adoração, eu estava falando com eles sobre lembrar das promessas que o Senhor já fez há muito tempo atrás e que elas ainda não aconteceram. Mas também para eles relatarem ali no nosso PG quais são as promessas que o Senhor já cumpriu. As promessas que Ele já fez acontecer e as promessas que eles ainda estão aguardando. E uma das palavras que ficou guardada no meu coração é que um dos irmãos disse: o Senhor ainda não fez, mas Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele há de cumprir. E não importa a hora, não importa o momento, não importa o dia. O que importa é que quem disse que vai fazer é o Senhor. E aí, hoje eu vim para trazer uma palavra ao teu coração, para te dizer que não importa quanto tempo vai levar para essa promessa se realizar na sua vida, desde que você esteja fixado no Senhor, desde que o teu pensamento esteja fixado naquele que fez a promessa. Porque quando nós recebemos a promessa, geralmente nós ficamos atentos à promessa, mas nós nos esquecemos do Deus que fez a promessa. E aí eu começo a caminhar, eu começo a agir, eu começo a ficar fazendo tudo para que essa promessa se realize, para que essa promessa aconteça. Então eu começo a arrumar meios, formas para que essa promessa chegue logo. Só que eu não sei o tempo dessa promessa. Eu não sei quanto tempo o Senhor vai me preparar ou quanto tempo o Senhor vai fazer as coisas que o Senhor vai fazer até que essa promessa se cumpra. E então, aquilo alegrou o meu coração e eu comecei a pensar sobre o Deus da promessa e não apenas na promessa em si. Mas esse texto fala que o Senhor diz: eu fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. No verso 60 ele diz: eu me lembrarei da aliança que eu fiz com você e estabelecerei uma aliança eterna. O Senhor tem feito uma aliança conosco todos os dias. Todos os dias o Senhor nos lembra da sua aliança. Todos os dias o Senhor nos lembra das suas promessas. Todos os dias nós vemos o Senhor manifestando mais uma vez a graça dele sobre nós. E eu comecei a pensar sobre algumas pessoas que estavam vivendo o processo das promessas, até as promessas chegarem. Lá no início da Bíblia Sagrada, o Senhor faz uma promessa. Na verdade, ele chama um homem chamado Noé. E quando ele chama Noé, ele fala com Noé: Noé, você precisa fazer uma embarcação, e essa embarcação precisa ter essas qualificações. Ele dá diretrizes, ele dá o caminho, ele dá a forma como Noé deveria fazer aquela embarcação. E enquanto Noé está obedecendo ao Senhor, as pessoas que não ouviram aquilo que iria acontecer, que não receberam a palavra do Senhor, ficaram olhando e querendo entender o porquê Noé estava agindo daquela maneira. Por que é que Noé estava obedecendo uma voz que ninguém mais ouviu? Por que que Noé estava obedecendo uma palavra que ninguém mais recebeu? Apenas Noé recebeu aquela promessa: vai chover. Vai chover, num tempo que não chovia, num tempo que não tinha chuva, mas Noé recebeu a promessa de que iria chover e que Deus destruiria a terra. Agora,
Noé está fazendo algo que ninguém entende. Esse é o processo daquilo que o Senhor falou para a vida de Noé. Isso é o processo, é a caminhada que Noé teve que percorrer, mesmo que ninguém acreditasse. Talvez as promessas que Deus tem feito para você, você está vivendo elas sozinho. Talvez você está caminhando sozinho, porque quem ouviu a promessa foi você. A direção da promessa de Deus, da palavra de Deus foi para você. Então não sou eu que tenho que acreditar. Não é o meu vizinho do lado ou da esquerda, de trás, da minha frente. Quem tem que acreditar na promessa e na palavra declarada do Senhor sou eu. E Noé não olhou para os processos. Ele não olhou para as circunstâncias. Ele sequer olhou para as dificuldades. Noé apenas obedeceu o comando do Senhor. E aí então chega o tempo em que a promessa do Senhor se cumpre. Agora Noé está guardado dentro da embarcação que ele mesmo construiu por obedecer ao Senhor. Passa-se o tempo e agora Noé sai de dentro da embarcação. Quando ele sai de dentro da arca, ele pisa na terra. A primeira coisa que Noé faz é levantar um altar de adoração ao Senhor. Um altar de sacrifício ao Senhor. E aí naquele momento, Deus se levanta mais uma vez para fazer outra promessa a Noé. Dizendo para ele: eu estabeleço agora uma aliança com você. E declaro que eu não vou mais destruir a terra por intermédio de chuvas como eu fiz dessa vez. Deus abençoou a Noé. E a sua descendência foi se contaminando mais uma vez por causa das circunstâncias. Até que a gente chega então em Abraão, um homem que todos nós conhecemos. Um homem que recebeu, mais um homem que recebeu uma palavra do Senhor concernente àquilo que o Senhor queria fazer nele e através dele. O Senhor faz um chamado a Abraão e convida ele a sair da sua terra, da sua parentela e ir para uma terra que ele não sabia onde era. E agora, Abraão sai da sua terra. De novo, nós estamos vendo um contexto totalmente fora do normal, fora do que nós estamos acostumados, porque nós queremos limitar ao Senhor, nós queremos dizer o que Ele pode ou não fazer, mas nós precisamos aprender com a palavra dEle, que Deus usa os meios dEle, as formas dEle, para fazer aquilo que Ele quer fazer, independente se eu concordo ou não, se eu acho bom ou não. O que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável, e o que Ele faz é cumprir a sua palavra. Então Abraão recebe uma palavra do Senhor, obedece ao Senhor, sai da sua terra e então recebe uma promessa do Senhor: você e a sua esposa terão um filho, e a sua descendência será muito numerosa. Só que na vida de Abraão e de Sara, aos olhos naturais, aquilo era impossível. Só que a idade de Sara era impossível naturalmente. E aqui, mais uma vez, o Senhor está nos fazendo lembrar que não importa o processo, não importa a circunstância, não importa a dificuldade. Se Ele te prometeu, o tempo certo vai acontecer. Então, Abraão e Sara estão vivendo várias situações, vários momentos até que se cumpra a promessa. Sara
anda com pressa de viver a promessa, se esquece do Deus da promessa e dá um jeito para aquilo que ela queria viver. Quantos de nós estamos aqui hoje tentando dar um jeito naquela palavra, naquela promessa que o Senhor nos fez, porque nós somos apressados e nós queremos no nosso tempo e não queremos no tempo do Senhor? Quantos de nós estamos aqui hoje pensando, argumentando, criando situações para dizer: Senhor, se nós fizermos desse jeito, eu acho que vai dar mais certo. Senhor, e se eu colocar essa coisa aqui neste lugar? E se eu ajeitar desse jeito? Só que não adianta a gente dar o nosso jeito naquilo que só o Senhor dá jeito. Não adianta a gente tentar mexer nas coisas que são do Senhor se só Ele sabe o caminho que vai nos levar até o lugar da promessa. Existe um tempo determinado para todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz que existe um tempo. Então por que é que nós vamos nos desesperar por causa da promessa, se o que mais vale é o Deus que nos fez a promessa? E eu quero terminar essa noite dizendo para você uma coisa: independente da situação que você esteja vivendo nessa noite, independente daquilo que o inimigo da tua alma está te dizendo nessa noite, o Senhor te fez uma promessa. E é aqui que eu quero alegrar o teu coração e te fazer manter firme no Senhor, porque a maior das promessas não são as coisas deste mundo, não são no tempo presente. O Senhor nos diz em 1 João, no capítulo 2, o versículo 25: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Não importa as circunstâncias, não importam os processos, tudo aquilo que o Senhor tem feito, todos os passos que nós estamos dando, tudo aquilo que nós estamos vivenciando, tudo aquilo que nós estamos vencendo neste tempo, não é para este tempo, mas é para que se cumpra a promessa do Senhor. E a promessa do Senhor para os seus são: eu tenho uma promessa de vida eterna para os meus. Jesus precisou vir, precisou morrer, precisou ressuscitar ao terceiro dia, para que se cumprisse a maior de todas as promessas. E eu não estou aqui dizendo que você não deve desejar as promessas do Senhor. Pelo contrário, nós estamos aqui porque nós tomamos posse de todas as promessas. Mas eu estou dizendo para você que o Deus das promessas, Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. O Deus das promessas continua no mesmo lugar. E independente se as promessas vão ou não acontecer, Ele é fiel e Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo o nosso Deus. Ele continua sendo o nosso provedor. Ele continua sendo o nosso Salvador. Ele continua sendo o nosso libertador. E Ele continua nos guiando para que nós cheguemos até o dia em que viveremos eternamente com Ele. Há uma aliança estabelecida e uma promessa inquebrável da parte do Senhor para nós. Mas nós precisamos acreditar nessa promessa. Nós precisamos caminhar em direção a esta promessa. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor para ir até essa promessa. Abraão precisou caminhar. Abraão precisou confiar. Noé precisou obedecer. E todos nós
estamos aqui e a palavra do Senhor nos diz que Ele há de voltar para buscar a sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor e os processos vão tentar te tirar do caminho. As circunstâncias vão te deixar com medo. As palavras contrárias vão dizer que você não vai chegar lá. O inimigo da tua alma vai te dizer que você não vai conseguir. Mas o meu Deus me diz que se eu acreditar, se eu me manter firme nele, a promessa dele é eterna. Há uma aliança do Senhor, há uma promessa do Senhor, e essa promessa é inquebrável. Nada impede, nada muda, nada tira aquilo que o Senhor já decretou. Aleluia! Nós somos uma geração acostumada com este tempo. Nós somos uma geração que desejamos as coisas dessa terra. Nós somos uma geração que está preocupada com o carro, com a roupa, com o emprego, com as coisas deste tempo. Mas nós não estamos preocupados aonde nós vamos viver a eternidade. E se o Senhor nos disse que há uma eternidade, existe uma eternidade tanto para um lado quanto para o outro. Mas o Senhor nos promete que se nós permanecermos firmes, se nós continuarmos olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, se nós permanecermos na sua palavra, nós teremos vida eterna com o Senhor Jesus. Tome posse das suas promessas. Vá para casa hoje pedindo ao Senhor: Senhor, me lembra das promessas que o Senhor me fez e eu já me esqueci. Me lembra, Senhor, de todas as palavras que o Senhor declarou sobre a minha vida, de todos os decretos, de tudo aquilo que o Senhor decretou para mim viver nesse tempo. Mas sobretudo que as promessas deste tempo não me roubem a fé no Senhor, não roubem o meu amor pelo Senhor, não me roubem os olhos apaixonados pelo Senhor, porque as promessas são boas, mas não há promessa se não existir o Deus da promessa. Ele é fiel. Não é as promessas que mudam a nossa vida, não são as promessas que transformam a nossa vida. O que transforma a nossa vida é a palavra do Senhor. Há uma aliança estabelecida, assim como o Senhor fez na vida de tantos homens e de tantas mulheres. Existe sim um processo, existe sim a dificuldade, existe sim o medo, existe sim aqueles que vão ser contra ou que vão planejar contra. Mas independente do que estão dizendo ou do que está acontecendo, os nossos olhos e a nossa fé precisa estar no Senhor, porque Ele disse que tem uma aliança. Ele disse que Ele tem uma promessa. Ele falou que vai acontecer. E se Ele falou que vai acontecer, sendo hoje ou sendo daqui a 50 anos, o que importa é que os meus olhos continuem fixos no Senhor, na sua palavra e em tudo que Ele é. Eu quero te convidar a ficar de pé comigo. Feche os seus olhos. Oh Jesus,
Nós temos a convicção de que as tuas promessas vão acontecer, porque não há nenhuma palavra que o Senhor já declarou e não aconteceu. Quando o Senhor criou todas as coisas, foi por intermédio da tua palavra. O Senhor quis que houvesse luz e a luz existiu por causa da tua palavra. Se há algo impossível para nós que somos impossibilitados, mas para o Senhor tudo é possível. Então que nessa noite o teu Espírito Santo entre nos nossos corações, anime a nossa fé, que o Senhor mais uma vez nos faça ter esperança de que não importam as circunstâncias, não importam os processos, não importa o sentimento em relação ao que está acontecendo, mas a tua palavra há de se cumprir. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor é Deus forte, grandioso, e o Senhor nos fez uma promessa, e hoje nós tomamos posse de todas as tuas promessas. Nós tomamos posse de tudo que é para este tempo, para esta carne, para esta vida, mas sobretudo nós tomamos posse da vida eterna com o Senhor. Nós queremos o Senhor, nós queremos uma vida com o Senhor. Então nessa noite, Jesus, que os nossos corações se alegrem, porque o Senhor é fiel e irá cumprir todas as tuas promessas. Aplauda o Senhor, exalte o nome dele. Aleluia. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser. Se você sabe, cante bem forte. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Quem sai daqui de posse da sua vitória, diga glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos para casa debaixo dessa palavra, debaixo da unção que o Senhor liberou sobre nós essa noite. Domingo nós estaremos aqui e na direção da rede de mulheres. Oi? Quem? Pastor Elaine, que prega domingo? Então domingo o pastor Elaine Rios vai estar liberando uma palavra para os nossos corações. Você que é mulher, você que é homem, traga aí um convidado, traz alguém, mulherada aí, ó, convida as irmãs aí do trabalho, as vizinhas, para a gente lotar esse plenário de mulheres. Nós estaremos aqui celebrando a Deus, adorando a Deus, para receber mais uma porção da palavra do Senhor. Pastor Fagner, pastora Renata, obrigado por terem vindo de 3 dias para cá para abençoar a nossa vida essa noite. Uma palavra poderosa do coração de Deus para os nossos corações. Que Deus leve vocês em paz, em segurança, de volta para 3 dias, para continuar cuidando da nossa igreja lá, em nome de Jesus. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Dá um sinal com a sua mão.
para eu te conhecer. Tem um jovem aqui, seja bem-vindo em nome de Jesus. Tem mais alguém? Mais alguém entre nós? Tem alguém entre nós que estava afastado dos caminhos do Senhor? Alguém? Pastor, eu estou vindo, eu estava afastado, ouvi a palavra e eu quero hoje tomar uma decisão de retornar para os caminhos do Senhor. Só você dá um sinal com a sua mão e eu vou orar por você. Tem alguém que nunca foi crente, ouviu a palavra, quer declarar a Jesus como Senhor da sua vida? Se tiver, dá um sinal e nós vamos orar por você. Amém, meus irmãos? Então vá para casa debaixo dessa palavra e debaixo dessa unção. Estende assim as suas mãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por estarmos aqui na tua casa. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos como igreja para louvar o teu nome, para te adorar, para te exaltar, para louvar o Senhor. Obrigado pela tua palavra que veio ao encontro dos nossos corações. Leva-nos para casa em paz, em segurança, livra-nos de todo mal. Nos dê um restante de semana abençoado na tua presença, repleto de alegria, repleto de respostas do Senhor. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diz bem forte: 2025!